Olá pessoal, estou de volta gravando mais um vídeo falando sobre a alfabetização matemática. Em todos os vídeos que eu já gravei, eu sempre trago dizendo sobre o conceito a ser desenvolvido antes de começar a enumeração, antes de começar a apresentar os algarismos. Mas afinal de contas, o que são esses conceitos? Quem são esses conceitos? Primeiro, eu tenho que definir o significado do conceito. O conceito é a noção, é o modo de pensar, é aquilo que a mente concebe, é aquilo que a mente consegue entender, ou seja, é aquilo que é assimilado pelo intelecto. Quais são esses conceitos trabalhados na matemática? Quais são esses conceitos que antecedem a alfabetização matemática? Vamos lá. Primeiro eu tenho a coordenação visomotora. Eu tenho que ver, enxergar, analisar o que eu estou enxergando. Eu tenho que conhecer o que eu estou enxergando. Eu tenho que identificar. Através das atividades de coordenação visomotora, eu consigo começar a desenvolver um raciocínio. Por exemplo, dentro da coordenação visomotora, eu posso trabalhar cores. E através das cores, eu posso trabalhar as variações. Eu posso trabalhar as formas dentro das cores. E através desse trabalho, eu estou desenvolvendo a coordenação visomotora. Outra dica também de coordenação visomotora são as atividades de encontrar. Por exemplo, jogo dos 7 erros. Ele é uma atividade visomotora. Eu vou procurar uma situação diferente em 2 desenhos, ou seja, eu vou comparar. É claro que para a alfabetização matemática, conforme a turma, um jogo dos 7 erros ainda é muito abstrato, né? Eu tenho que remeter as atividades segundo a capacidade do aluno. Então, eu posso desenvolver esse tipo de coordenação motora através de outros exercícios um pouco mais simples, como, por exemplo, encontrar a folha numa natureza, né, um desenho referente à natureza, e aí eu tenho uma folha diferente naquele desenho. Então a criança ela tem que identificar, ou seja, ela vai ter que olhar, ela vai ter que observar para poder encontrar a folha, o que está sendo pedido no exercício. Outra coisa outro conceito que nós trabalhamos também, que antecede a alfabetização matemática, são as dimensões. As dimensões maior, menor, ou seja, as dimensões de tamanho. Então a criança ela tem que ter a noção do que é grande, do que é pequeno, quem é maior, quem é menor, o porquê dessa diferença. Como fazer essa comparação? Então, isso também é um conceito, o conceito de dimensão. Outro tipo também do conceito de dimensão é alto e baixo, largo e estreito, grosso e fino, comprido e curto, dentre outros. Mas nós temos que trabalhar sempre voltado de uma maneira didática, de uma maneira assim prazerosa, que traga a atenção do aluno. Por exemplo, atividade de alto e baixo, você pode fazer dentro da sala de aula mesmo, né? Você pode fazer a confecção de uma fita métrica e colocar, por exemplo, assim na porta, e aí você vai fazer a comparação. Quem é o aluno mais alto? Quem é o aluno mais baixo, né? Por que ele é mais alto? Ah, porque ele foi até aqui. O que é mais baixo tá em outra posição. Então, assim, quando a gente trabalha os conceitos, é muito enriquecedor e realmente começa
a trazer a consolidação dessa noção desse aprendizado. Outro tipo também de conceito é o conceito de posição, que também dá para ser trabalhado em sala de aula. A posição dentro e fora, posição diferente e na mesma posição. Por exemplo, você pode expor na mesa, vamos supor, uma boneca, né? Ou o estojo, o próprio estojo. E aí você pode colocar virado e desvirado. Qual que é a frente desse objeto? Qual que é a parte de trás? Né? Claro que existem outros conceitos para os objetos, mas inicialmente para educação infantil, para eles começarem a aprender essa noção de conceito, é muito válido fazer essas atividades. E também de frente, de costas, de lado. É uma atividade também muito legal que dá para fazer dentro da sala de aula. Eles adoram, eles ficam super motivados, porque acaba sendo uma aula diferenciada. E outro conceito dentro da posição é em cima, embaixo e ao lado. Esse também é uma atividade, né, de conceito que você pode fazer dentro da sala de aula. É muito legal. Eu já fiz uma aula dessa que eu peguei o meu tênis, coloquei em cima da mesa, depois eu coloquei embaixo da mesa, coloquei ao lado e eles fizeram a maior festa. E são aulas assim que eles acabam aprendendo, né? Porque trouxe emoção. Quando há emoção, há um aprendizado. Outro conceito também que a gente trabalha é a orientação temporal. É o tempo, né? Eu tenho que saber o que vem antes e o que vem depois. Isso são todos os conceitos que vai se deslizando, né? Junto com as funções executivas que a criança está desenvolvendo. A criança ela vai descobrindo o seu mundo e ali no dia a dia, junto com os pais, com os irmãos, ela vai deslizando esses conceitos. Depois vem o conceito também de quantidade. Tem muito, tem pouco, tem mais, tem menos. Claro que você não vai chegar lá, olha, esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2. O 2 é mais do que o 1. O 3 vale mais do que o 1. Por que que vale? Não é? Então, primeiro, eles têm que ter esse conceito, eles têm que ter essa noção. O intelecto deles tem que começar a desenvolver para poder enriquecer quando chegar nesse momento do agrupamento de elementos, né? Que é antes de fazer a enumeração, eles vão agrupar, porque eles têm que comparar o que tem mais, o que tem menos, por que que aquele grupinho tem menos, por que que aquele grupinho tem mais, e quem são esses números, quem são essas quantidades, quem são esses elementos e o porquê eles estão ali fazendo essa representação. Por isso, pessoal, é muito importante trabalhar os conceitos, tá joia? É muito bacana quando uma escola trabalha em conjunto com o professor de educação física, porque muitas dessas brincadeiras, dessas aulas, que eu talvez até não me lembre, né, de muitas, porque a minha infância já faz um pouquinho de tempo, e o que eu trabalho em sala de aula é diferenciado do que o professor trabalha na quadra. Por exemplo, lateralidade. Ele faz a aula dele lá na quadra, né? E aí ele está junto com o professor trabalhando esses conceitos, né? Vamos trabalhar esquerda, direita, tem aquela brincadeira, né? Morto e vivo, né? De pé, abaixado. Então, todos esses conceitos, quando é trabalhado junto com o professor de educação física, é muito bacana. É muito bacana, a escola só tem a ganhar e os alunos, que são o nosso principal foco, também só saem ganhando, né? Então, assim, muitas das vezes os pais pensam, nossa, mas as crianças vão para a escola para poder brincar, mas através de várias brincadeiras que vai desenvolvendo o conhecimento. Outro conceito que a gente trabalha também são as medidas. Cheio e vazio, leve, pesado.
e também dá para trabalhar em sala de aula. Você pode levar, entre aspas, as suas tralhas, a sua sucata, seus brinquedos, e ali você faz uma aula muito rica, né, que está desenvolvendo o conceito. E noções de geometria, né, que é muito válida, curvas abertas, curvas fechadas. Primeiro elemento que a gente trabalha é o círculo, porque para a criança visualmente é o que ela tem mais viabilidade para ela, é o que ela consegue enxergar melhor, né? Um dos objetos assim que ela se identifica é o círculo primeiro, logo após o triângulo, depois o quadrado, retângulo, certo? E também eu vou dar uma dica, né? Noções de geometria, eu gosto de fazer com eles, confeccionar um livrinho. Nossa, pessoal, é muito bacana, né? Porque aí nesse livrinho você pode colocar N coisas, pode fazer pintura com tinta guache, pode usar o cordão do barbante para poder fazer esses elementos. Você pode também fazer recortes, e aí vai montando esse livrinho. Você pode levar numa área aberta, né? Sempre a escola tem uma área ecológica que você pode desenvolver esses conceitos assim ao ar livre, é muito bacana. E por último, né, vem os conjuntos, né? Claro que nós temos que trabalhar os conjuntos, e por último que vem os numerais, ou seja, os algarismos. Então, antes de eu chegar nos números, olha quanta coisa a gente tem que trabalhar. Dentro dos conjuntos, nós fazemos os agrupamentos. E aí, através desses agrupamentos, é que começa o letramento matemático, que eu começo a desenvolver com eles como que é o número 1, o que representa esse número, né? E aí, deslancha, certinho? Então, pessoal, agora ainda nesse vídeo eu vou deixar para vocês algumas dicas de exercícios sobre esses conceitos que antecedem o letramento matemático, a alfabetização matemática. Espero que vocês acompanhem até o final. Eu trago para vocês, pessoal, as atividades, os exemplos das atividades conceituais. Nesse caso aqui, a coordenação visomotora. É uma atividade simples para fazer em sala de aula. Está pedindo para encontrar as flores no jardim e pintar com cores diferentes. Se você já está trabalhando o conceito de cores, inicia começando com 2 cores, para não ficar muito carregado, para não confundir os alunos e que eles consigam fixar o nome das cores. Foi o que eu falei para vocês, né? A coordenação visomotora, ela ajuda a identificar, né, o que está na figura, no desenho. Pode fazer também uma brincadeira com eles dentro da sala de aula, daquela de biscoitinho queimado, que aí você esconde uma coisa e a criança ela tem que procurar. É uma atividade bem interessante e é uma atividade muito produtiva. Aqui também segue um outro exemplo, né, onde nós devemos guardar as pulseiras. Então, aqui, ó, pinte cada caixa seguindo a cor indicada na etiqueta. Então, aqui tá a etiqueta, olha, aqui é o vermelho, amarelo, azul. E aí, eu vou colocar as pulseiras com as cores referidas nas gavetas. Também é uma atividade visomotora. Quando se tem um comando para você especificar, aqui você vai colorir de azul e esse de vermelho. Ou seja, pinte os ursos no quadro vermelho para os que fiquem iguais aos do quadro azul. Então, quando você dá um comando e eles têm que seguir esse comando também, é uma atividade de coordenação visomotora. Agora, essa atividade, ela é campeã. Ela tem as cores que ele vai ligar, né, os elementos, também a posição. Então, essa atividade aqui
da sequência das bolinhas, ela é muito rica mesmo. E aqui você pode explorar várias cores, várias posições, né? E aí você pode aumentar também o nível dessa sequência. Então, essa atividade aqui, salve, porque ela é muito rica. A atividade de ligar a sombra correspondente também é uma atividade visomotora. Exemplo de atividades de dimensão. Aqui, pessoal, vocês podem fazer essa metragem na porta, na sala de aula, como eu falei no vídeo, né? Vocês podem trabalhar quem é mais alto, quem é mais baixo. E aqui também tem um exemplo, né? E que aí tem uns comandos para fazer, né? Umas regrinhas. Pinte de azul o quadrinho que corresponde à altura do Vitório. E de vermelho o quadrinho correspondente à altura da Alice. Então, são uns comandos para poder trabalhar a dimensão. Olha, mais largo, mais estreito, maior, menor. O lápis mais grosso, fino. Essa atividade também aqui é muito, muito bacana, porque além de eu fazer a referência das cores, eu vou fazer a referência das formas, porque eu tenho que combinar também o comprimento das orelhas, tá vendo? Olha, esse aqui tem a orelha grande, essa média e essa daqui é pequena. Eles amam essa atividade, porque eles acham muito engraçadinho. Além de trabalhar também, né, a inclusão. Agora são exemplos de atividades do conceito de posição. Então, aqui, olha, vocês podem fazer atividade dentro da sala de aula para poder enriquecer o conhecimento, né? E usar essas dicas que eu estou mostrando. E esses exercícios vocês encontram também na internet, ela é bem fácil. Agora, sobre o conceito da orientação temporal. Então, aqui é uma historinha e eles têm que colocar a ordem certa da historinha, né? Você primeiro tem que descascar a banana, abrir, comer, para depois você ficar cheio. Então, assim, é uma história pequena e vocês podem procurar na internet, tem bastante dicas de orientação temporal e com histórias a contar. É muito bacana essa atividade. O conceito de quantidade, não é? Que vai fazer muito ou pouco. Essa atividade do copo também, ela é bem fácil e dá para fazer na sala de aula. Olha, pessoal, tem muita dica mesmo, tem muita coisa bacana e é agradável de trabalhar com os alunos. Eles amam e é muito útil. Essas situações também sobre medidas, nós podemos explorar, né, dentro da sala de aula, com um material concreto, seja com uma caixa de brinquedos. Eu tenho uma caixinha cheia daquele filtro que vem dentro das cápsulas de café, daqueles cafés que a gente tem que colocar a cápsula dentro, sabe? E aí o filtro, ele é uma moedinha, ele é no formato de uma moeda. Tem branco, que é do leite, e preto, do café. Então, eu exploro muito com eles. Então, quando eu trabalho medidas, eu uso esses pratinhos que a gente pega de festa infantil e tem essas moedas. Então, é bastante enriquecedor porque eles podem manusear. Então, fica a dica do material também para vocês. Aqui, pessoal, conceito par. Se for uma turma que dá para poder tirar os sapatos, fica a dica. Se não der, é só no papel mesmo. Agora, as noções de geometria, nossa, é muito amplo. Vocês podem trabalhar com barbante, vocês podem trabalhar em relevo, né, com o uso da cola glitter, né, fica muito bacana. E aí eles têm a parte também artística que eles vão desenvolver. Eu dei a dica na hora que eu estava explicando sobre o livro, né, da geometria, que aí eu começo pela linha, aí depois vai as curvas, depois vem a reta, e aos poucos a gente vai montando o livrinho. Depois eu vou arquivando, né, quando tem já bastante conteúdo, aí eu faço com eles a capa, que é confeccionado também por eles, e aí eu grampeio, né, eu monto o livro.
é muito, muito enriquecedor. Então, as noções de geometria também são um conceito. Aqui vem a noção de conjuntos. Eu tenho que fazer uma orientação muito bem clara do que eu vou pedir, né? Eu posso ter conjuntos de elementos que são agrupados por gênero, né? Ou também por formas, ou objetos, coisas. Eu tenho que especificar direitinho o que eu quero no meu conjunto para que eles assimilem a ideia do agrupamento. Então, nesse caso aqui, olha, lápis somente com lápis, flores com flores, guarda-chuva, né, sombrinha com sombrinha, chapéus com chapéus. Por fim, eu chego no conceito numérico. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando da maneira que eu explico e espero também que vocês se inscrevam no meu canal para que eu consiga crescer e continuar ajudando-os. Muito obrigada!